Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo. Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês um vídeo sobre como controlar a Wave jogando de ADC. Nesse vídeo aqui eu vou estar explicando para vocês basicamente os três controles de Waves que a gente tem, né? Que é basicamente o Hard Push, o Slow Push e o Freeze. E basicamente eu vou estar explicando o conceito de cada um e como aplicar cada um na prática, né? E quando aplicar cada um, no caso, né? Enfim, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que o que vocês não podem fazer é basicamente bater na wave sem estar pensando, tipo assim, bater na wave sem estar visando um objetivo, né? Tipo assim, bater na wave só, tipo, por bater na wave meio que jogando no automático. Então, tipo assim, se você ficar jogando no automático, cara, é o principal erro que, tipo, 90% das pessoas fazem. Então, tipo, é por isso que a maioria das pessoas ficam presas no low elo. Porque muitas das vezes essas pessoas, elas ficam jogando no automático e, tipo assim, não pensam mesmo o que elas estão fazendo, tipo assim, com a wave, com a rotação e tudo mais. Porque tudo que você for fazer no game tá envolvido com a wave, né? Tem um controle de wave diferente. Ou seja, se eu, por exemplo, se eu quero sair da minha lane pra ir pra fazer um dragão, eu tenho que ter um controle de wave diferente. Se eu quiser ficar mais recuado na minha torre, pra não levar um gank, eu tenho que ter um controle de wave diferente. Se eu quiser voltar pra minha base, eu tenho que fazer um controle de wave. Mas é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, pra tentar ajudar algumas pessoas aí que não estão sabendo sobre esse conteúdo, né? Ou querem mesmo se aprofundar no assunto. E bem, o primeiro controle de wave que eu resolvi trazer pra vocês é basicamente o Hard Push. Bem, o que é o Hard Push? Bem, o Hard Push é quando você bate o máximo possível pra tentar eliminar todos os minions inimigos o mais rápido possível. Então, tipo assim, o conceito do Hard Push é você tentar empurrar a sua wave pra debaixo da torre inimiga o mais rápido possível. Quando que eu vou querer utilizar o Hard Push? Bem, eu vou querer utilizar o Hard Push quando eu for sair da minha lane. Ou seja, quando eu for fazer um dragão, quando eu for ajudar meu jungle na jungle, ou até mesmo quando eu for base. Então, nessas três situações, basicamente quando eu quiser sair da minha lane, quando eu quiser, tipo assim, fazer alguma rotação, seja para o dragão, seja para o mid, seja até mesmo para voltar para a base, eu tenho que fazer o Hard Push, que é basicamente puxar a wave inteira minha para debaixo da torre inimiga. Então, basicamente, o segundo controle de wave que você tem que ter em mente é basicamente o Slow Push. O Slow Push é quando você dá literalmente o último do último hit nos minions. Ou seja, você vai tentar fazer com que os minions adversários fiquem o máximo de tempo vivo possível pra fazer o quê? Pra dar tempo da wave que tá vindo da base chegar e juntar com essa wave que já tá na lane. Ou seja, dessa forma, quando você faz um Slow Push, você vai criar uma Big Wave, uma Big Wave pra você. Quando que eu vou querer usar o Slow Push? Eu vou querer usar o Slow Push basicamente quando, tipo assim, quando eu querer levar barricada. Quando eu quero levar barricada inimiga, eu começo a utilizar o Slow Push, porque eu vou ter um grande número de minions, né, uma Big Wave formando ali, e com essa Big Wave vai facilitar com que eu bata na torre inimiga, porque o adversário, tipo assim, se o adversário, tipo assim, for tentar bater em mim, eu vou ter muitos minions, ou seja, tipo, essa Big Wave vai me proteger. Além de me proteger, essa Big Wave também vai dar mais dano na torre. Então, basicamente, eu vou fazer um Slow Push quando eu quiser levar uma barricada. Bem, na verdade, o Slow Push também tem mais duas situações que eu posso fazer o Slow Push. Na situação de levar barricada, na situação de dive, ou seja, se eu quero divar a bot lane inimiga, é muito interessante que eu faça o Slow Push, porque justamente eu vou formar essa Big Wave, né? Então, tipo assim, vai dar mais dano na torre, vai dar mais dano nos adversários. Então, é muito interessante também fazer Slow Push quando eu quiser divar, quando eu quiser levar barricada e também quando eu estiver muito forte. Só que quando eu estiver muito forte, o que eu faço? Eu faço o Slow Push, só que eu passo da minha wave e começo a zonear a bot lane adversária. Ou seja, eu crio o meu Slow Push, ou seja, eu vou formando uma Big Wave, só que eu passo da wave, eu fico à frente da wave. Então, dessa forma, eu consigo farmar e meio que proibir a bot lane inimiga de farmar também. Então, eu vou ficar, consequentemente, um gold à frente e até um pouco de XP à frente também. Então, basicamente, são essas três situações que eu vou querer fazer o Slow Push. Quando eu quiser levar barricada, quando eu quiser divar a bot lane adversária, ou quando eu estiver muito forte e quiser zonear os caras. E bem, vamos pro terceiro e último controle de wave que a gente pode falar, que ele é o mais difícil de todos, né? Que é basicamente o freeze. Do inglês significa literalmente congelar. É basicamente quando eu quero congelar a wave,
o choque das waves em uma determinada região da minha lane. Geralmente, na grande maioria das vezes, eu vou querer fazer o freeze mais perto da minha torre. Eu vou querer congelar a wave ali perto da minha torre. E como que eu faço isso? Eu vou deixar basicamente 4 minions magos a mais na wave inimiga do que na minha wave. Dessa forma, o que vai acontecer? Os minions inimigos, eles vão matar os meus minions mais rápido. Só que como eles vão matar os meus minions mais rápidos, meio que eles vão avançar. Só que como vai estar mais perto da minha torre, então os meus minions, eles vão chegar primeiro do que a wave inimiga. Dessa forma, vai ficar tipo, a wave vai ficar literalmente congelada, vai ficar tipo, ela não vai sair dessa zona, que no caso, na maioria das vezes que você vai querer deixar ela ali, né, vai ser bem próximo da sua torre. Ou seja, vai ser uns 4 minions maguinhos ou 3 minions magos, já dá pra fazer um freeze bem bom. Quando é que eu vou querer fazer o freeze? O freeze eu vou querer fazer ele em 3 situações. A primeira situação, que é bem difícil, né, bem avançada esse método, é basicamente o método quando você quiser fazer uma rotação. Ou seja, o freeze, ele também pode ser utilizado igual o hard push, quando você quiser rotar para algum lugar. Ou seja, se eu quero sair da minha lane para ir fazer um dragão, para fazer uma rotação mesmo, até para dar para voltar base, eu posso utilizar o freeze, que dessa forma eu vou perder minions, só que o meu adversário também vai perder. Então meio que tipo assim, vai ficar meio que igual a igual, tá ligado? Só que a vantagem de fazer o freeze pra fazer uma rotação é que a wave vai estar ali debaixo da sua torre. Então o inimigo, ele vai ter que ficar avançado pra farmar. Enquanto você vai ficar bem... Quando você tipo voltar pra sua lane, você vai ficar bem safezinho ali debaixo da sua torre, podendo farmar bem tranquilo, né? A outra situação que você vai poder utilizar o freeze também é quando você estiver muito fraco e quiser ficar ali, né, tipo, debaixo da sua torre. Ou seja, se você estiver muito fraco, pra você ficar mais safe, né, uma alternativa é usar o freeze e ficar bem próximo ali da sua torre. E pra não se expor muito, tipo assim, pra botlane adversária, né, que você vai estar fraco. Ou até mesmo pro jungle inimigo, pra você evitar um gank, né. A outra situação também é quando você estiver muito forte, ou seja, são os opostos, né, quando você estiver muito fraco e quando você estiver muito forte. Quando você estiver muito forte, por quê? Porque se você estiver muito forte mesmo, você ficando debaixo da sua torre, você vai obrigar a botlane adversária a ficar avançada. Dessa forma, você pode matar os caras muito mais fácil, né? Porque eles vão estar perto da torre, ou seja, eles vão estar muito longe da torre deles. Então, se vocês conseguirem dar um all-in na botlane adversária enquanto vocês estão aplicando um freeze, vai ser muito difícil dos caras, tipo assim, voltar para a torre deles, tá ligado? E ficar safe de novo. Então, se eles quiserem farmar, eles vão ter que avançar. E é muito mais fácil pra vocês matarem eles, ou até mesmo pra o seu jungle, né, vir com a sua lane. Então é basicamente esse vídeo que eu resolvi trazer pra vocês. Espero que tenham gostado. E espero que tenham, principalmente, né, aprendido a controlar o wave de gigante ADC. Então é isso. Valeu, falou e fui!